Oi, povo, como é que tá? Tudo bem? Nós terminamos aí a nossa primeira semana remota sobre código de Hammurabi, né? Falando do princípio de talhão, olho por olho, dente por dente, enfim. Nós discutimos isso, né, na nossa sala de aula virtual, né? Onde nós trabalhamos com o princípio da vingança, né? A pena de talhão. E agora vamos dar prosseguimento aos nossos estudos e vamos entender outras civilizações antigas. No caso, nós temos nesse vídeo aqui agora, vamos falar sobre os hebreus e o código Manu, que é da Índia. Então fica ligado, vamos entender um pouquinho sobre essas civilizações antigas e como era constituído o direito e a cultura desses povos. Oi pessoal, como é que tá? Tudo bem? Então nós estamos iniciando aí a nossa próxima aula, nosso estudo remoto, para fazer atividade número 2 da semana 2 do estudo remoto, enfim. Essas definições me matam. Então, nós falamos sobre o código de Hammurabi, falamos sobre o princípio de talhão, olho por olho, dente por dente, né? O princípio que nós chamamos da vingança, né? Faça com ele aquilo que fez com você. Então, assim, isso é um problema muito sério e que nós estamos vivendo até o presente momento, né? Vocês viram aí que não é muito raro vermos esses linchamentos em praça pública, né, acontecerem em várias regiões do nosso Brasil aí, que é muito diverso. Então, agora nós vamos dar prosseguimento, né, a outras civilizações antigas. As duas últimas que nós vamos analisar dessa antiguidade oriental, né, depois nós vamos deslocar para a Grécia e Roma. Vamos falar um pouquinho dos hebreus e também do código Manu, que é da Índia, né? Os hebreus, particularmente, eu os considero o povo mais sofrido aí da antiguidade, né? Viveram 40 anos de escravidão no Egito durante muito tempo, foram até a Terra Prometida, foram escravos na Mesopotâmia, enfim. São povos quase que itinerantes, né, em busca da terra prometida. Isso que a gente ouve, né? Os hebreus, eles usam muito o princípio da Bíblia, do Antigo Testamento, né? E eu vou citar várias vezes a Bíblia hoje, né? Então, entre as regiões da Mesopotâmia, entre os rios Tigre e Eufrates, né, que é essa região da Mesopotâmia que nós já estudamos, vamos deslocar até a Palestina, essa região que fica entre o Rio Jordão e o Mar Mediterrâneo, uma entradinha aqui ao Mar Vermelho, o Egito. Então é essa região aqui que nos interessa nesse momento. São os hebreus, né? O povo hebreu. Os hebreus são muito conhecidos pelo monoteísmo ético, né? Adoraram um só Deus, em relação às outras civilizações que eram politeístas. Mas isso não é invenção do povo dos hebreus. Isso já era uma invenção, acreditando ou não, dos egípcios, né? Tinha uma parte do Egito que cultuava apenas um deus. E não deu muito certo, ele não colou direito. E os hebreus, eles adaptaram esse monoteísmo e aí sim, eles transformaram um ocidente, né, transformando aí na questão do monoteísmo ético, né? Então, é muito importante entender isso e por esse motivo os hebreus estão muito próximos à questão religiosa, né? Parte do seu código, ele vai estar dentro da Bíblia, tá? Então, vamos entender um pouquinho do direito dos povos hebreus. Diferencial, né, de todas as outras civilizações antigas, monoteísta. É uma das características principais, o que caracteriza a cultura dos hebreus é a adoração de um só Deus, que vai ser adaptado depois ao cristianismo. O cristianismo vai adotar essa mesma postura de monoteísmo, né?
A história do povo hebreu, ela vai ser acompanhada pela Bíblia, o Antigo Testamento, que reúne todos os códigos aí, a lei, que eles chamam de Torá, né? E todos os profetas e os escritos dos hebreus estão no Antigo Testamento. Então, para eles, Deus escolhia a liderança, né? Então Deus está acima, um Deus único que dava fartura ou não, dependendo do merecimento, a vitória, a derrota na guerra. A lei, ela adivinha de Deus. Ir contra a lei seria ir contra os deuses, contra o Deus, na verdade, para os povos hebreus, né? Então isso é muito sério. Então tinha que ser punido, tá? Direito para eles é algo imutável, né? Só Deus que modificava. Os rabinos, que eram autoridades na época, né, do povo hebreu, eles poderiam até adaptar a evolução, mas não poderiam modificar as leis que eram para eles sagradas, né? Os hebreus se dividiam em tribos, que eles chamavam das 12 tribos de Judá, né? Uma entrando em conflito com a outra, tá? E se reuniram nas seguintes camadas sociais, né? Sacerdotes, escravos e estrangeiros, né? Então você tinha essas camadas sociais, né? Os escravos aí que ocupavam ou por dívida ou por guerra, que também acompanhavam o mundo antigo, os estrangeiros que era uma parcela da população, enfim. A lei que eles chamavam de mosaica, né? Antes de chegarem à Palestina, que é a terra prometida, os hebreus passaram 40 anos no deserto, né? E aí eles escolheram uma liderança na época, né? Em meio a tantos conflitos que aconteceram no deserto, eles escolheram uma liderança que era Moisés, e a história de Moisés está na Bíblia, né? Tá também naqueles desenhos animados que a gente sempre vê, no desenho lá que a Disney fez também, né? Então Moisés, ele era a liderança que levou o povo 40 anos, né, ao deserto, e lá ele se torna a principal liderança e a base, inclusive das leis, né? A base moral é a chamada legislação mosaica, que é a base dos 10 mandamentos. Lembra daquela historinha lá que Moisés recebeu a pedra, né, os 10 mandamentos escritos, forjados por Deus no Monte Sinai, como uma aliança entre o povo escolhido e Deus. Então percebam que existe uma forte influência do direito, né, dos povos hebreus com a religião, né? Tudo para eles justificavam a criação daquela lei através da questão religiosa mesmo, né? Então, no caso, Moisés tinha recebido esses escritos, né, no Monte Sinai, e aí forja uma aliança entre o povo prometido e Deus, né? E aí surge os 10 mandamentos da lei de Deus, que vai ser a legislação mosaica. O Deuteronômio é a chamada segunda lei, né, o corpo de legislação de códigos do direito hebraico. Hoje, atualmente, o Talmud, ele compila todas essas legislações hebraicas, tá? Então, vamos falar um pouquinho das leis, a inicial, que estão no capítulo Deuteronômio da Bíblia, né? Então, de acordo com o Deuteronômio, né, que é um dos livros iniciais da Bíblia, a legislação hebraica é muito rigorosa, né? E deixa bem claro que o julgamento ele tem que ser neutro. É obrigatório a imparcialidade e a neutralidade do julgamento, tá? Então, cada cidade, né, dos povos hebreus era formado por um juiz, né? Os juízes. E cada, por exemplo, são 12 tribos, são 12 cidades e 12 juízes, né? Eles que coordenam, e eles não podem se corromper frente ao povo, né? Uma cidade, essa pessoa tinha que ser neutra, prezar pela justiça, enfim, extremamente organizado e neutro. Então, o processo, um julgamento tem que ter
sem investigação, não se admite o julgamento sem investigação, ou julgamento por forças naturais ou deuses. O julgamento ele tem que ter uma determinada investigação. Eu não posso acusar a pessoa sem ter prova, e a prova deles eram testemunhos, tá? Depois eu vou falar sobre a questão dos testemunhos, né? Os hebreus usavam o princípio de talhão, né? Embora este princípio fosse utilizado, era de maneira mais amena, não era de tão cruel assim, mas eles limitavam muito a aplicação da pena de talhão, mas eles usavam também esse princípio da vingança, né? Uma questão muito importante é a individualidade da pena, né? A aplicação dos princípios e do lógico princípio dentro da pena. Então eu vou ter que levar em consideração o indivíduo e não o ato e o indivíduo, na verdade. Então é muito individual, eu não posso montar homicídio. Depende de que forma que ele foi feito, né? Qual que foi a especificidade daquele crime. Né? Então, isso é uma questão importante, né? A lapidação, que muitos já devem ter visto na Bíblia, que é o apedrejamento, é muito comum, né? Morriam de apedrejamento os idólatras, aqueles que adoravam vários deuses, os feiticeiros, os filhos rebeldes, né? E tem caso na Bíblia, né? O pai preferiu não apedrejá-lo e deixá-lo levar, né? A rebeldia poderia ser punida com apedrejamento, e principalmente as adúlteras, né? Aquelas mulheres que traíam seus esposos, então elas poderiam ser apedrejadas. Então de vez em quando vocês vão ver no Antigo Testamento ou até no Novo Testamento da Bíblia cenas de apedrejamento, né? Porque envolvendo aí a adúltera, né? Aquela característica da mulher, né? O homem não. Existia aí uma grande preocupação com a questão da legislação, evitar problemas, vamos julgar com bastante cautela, calma, né? Vamos deixar aquele momento de fortes emoções, de calor que o crime aconteceu, e vamos julgá-lo. Onde que nós vamos colocar aquela pessoa, né? Na cidade de refúgio, né? Onde as pessoas iam, se refugiavam, né? E depois, com calma e com muita tranquilidade, evitar essas fortes emoções, as pessoas eram julgadas não tão logo quanto o crime aconteceu, mas com uma certa cautela, que era muito característica dos povos hebreus, né? Tem a questão, os hebreus não permitem a penalização do que cometeu o homicídio sem querer, né? Não se deve utilizar o termo culposo para um povo que não concebia negligência, imperícia, imprudência, né? Mas eles tinham a questão do homicídio involuntário com bastante cautela, né? Não penalize as pessoas que por um acaso foi sem querer, né? Enfim, aí tem que analisar caso a caso. As testemunhas, eu falei para vocês que a palavra, né, era muito usado como forma de testemunha, né? Os testemunhos eram pesados, eram importantes provas, não existia recursos tecnológicos, então a gente tinha que valer muito da testemunha. Então, a pena, se a pessoa fizesse um falso testemunho, ela poderia, para falso testemunho equivalente à pena que o acusado teria caso fosse condenado. Então tomem cuidado com a questão do falso testemunho, né? O matrimônio não tem um termo, né? Casamento, enfim, não há um termo claro dentro do direito hebreu, não tem um sinônimo, né? Falta esse conceito, né? Não era um direito religioso, mas um assunto particular. Não existia dentro do direito hebreu uma questão referente ao matrimônio, mas existia a questão do adultério, né? Embora o peso recaía sobre a mulher, há um puritanismo nesse povo que leva também ao homem. Então, assim, era muito medido. Vê que é muito individualizado, caso a caso, né? A mulher era culpada, porém o homem também tinha
uma parcela de responsabilidade sobre o crime. O divórcio prevê o divórcio, né? E o divórcio só vai ser proibido, galera, na época do cristianismo, né? Você vê que Hammurabi prevê o divórcio, os hebreus, né? Manu tem em alguns momentos cita a questão do divórcio, né? Mas o divórcio é característica dos homens, só o homem, né, poderia pedir o divórcio, né? Mesmo assim era algo bem vergonhoso, né? A mulher ser repudiada por um homem, né, que não cumpriu as suas obrigações legais e como mulher. Então, era um tabu aí, mas permitido, tá? Concubinato. Concubinato para o homem era permitido, né? Você vai ver que em alguns momentos lá na Bíblia era permitido, caso a mulher, por exemplo, não pudesse gerar filhos, era permitido ao homem que fizesse filhos com outras, né? Então, mas que de preferência a concubina não fosse irmã da esposa, né? Mas você vai ver que em alguns momentos eles valorizam muito a questão do matrimônio e da questão da fertilidade, né? Então, se porventura a mulher não pudesse dar filhos ao homem, né, e sempre é culpa da mulher, né, não existia testes que provavam a infertilidade masculina, a mulher teria que permitir a concubina, né? Casos aí clássicos na Bíblia aconteceram também. O estupro, sem pena para a vítima, né, uma evolução aí. Embora somente ela seria punida, a mulher seria punida, né, somente um caso específico, né, o de mulher ter sido violentada em um lugar onde poderia ter gritado sem que ninguém ouvisse. Então, o estupro, se a mulher puder gritar e as pessoas ouvirem, enfim, ela não seria punida, mas em lugares onde se forem lugares vazios, onde a mulher, por exemplo, não tivesse como gritar e gritar sem ser ouvida, então ela não era punida, né? Ela não era responsável por esse crime. A questão da herança, né? Eles valorizam muito a progenitura, era beneficiada, né? Mesmo que o progênito tivesse como mãe uma das mulheres do pai e este não gostasse, ele era o primogênito, então ele seria beneficiado com a herança, com a escolha da herança. A questão da defloração, né? Aplica-se à mulher virgem não comprometida, né? A mulher virgem não comprometida que for deflorada seria punida, né? Os escravos, era proibido a venda de escravos israelitas por israelitas, né? Você não pode pegar seu irmão e vendê-lo, né? Um israelita podia se vender como escravo para pagamento de uma dívida, detalhe, né? Não pode ser eterno. Você tem 3 a 4 anos aí de escravidão por dívida, não pode ser mais, por guerra é outra coisa, né? Estrangeiro, então pode escravizar o resto da vida, né? É escravo mesmo. A caridade é prevista em lei, né? Porque é uma questão religiosa, temos que ser caridosos. Eles desenvolveram muito essa característica, né? O governo é de Deus. O rei não está acima dos demais mortais, tá? Então, aí que vem, por isso que em muitos momentos houve o confronto, o enfrentamento, né? Tanto dos romanos, que vai achar que o imperador é um Deus vivo, e os próprios judeus, daqui a um pouquinho, tá? A fraude comercial e juros, tem que tomar cuidado a utilização de pesos e medidas, né? Empréstimos a juros altos entre os israelitas era proibido, né? Notava uma preocupação na questão de preservação do meio ambiente em alguns momentos.
Então esse era o código dos hebreus, um código muito voltado à questão religiosa, tá? E pensar na filantropia, eles eram muito ligados para isso, a questão ambiental, eles eram muito ligados, né? Um povo que sofreu muito com a perseguição em diversos momentos. O Código Manu é aquele código da antiguidade, né? Que é voltado para o povo hindu, para o povo da Índia, né? Qual que é a região onde esses povos habitavam? Vamos deslocar o nosso pensamento aqui para a Índia, para essa região aí, né? E o rio Ganges, né? Que era uma sociedade a que o rio Ganges aguava é feio, né? Era a região ali que cobria o rio Ganges, né? O rio considerado sagrado pelos indianos, né? Uma civilização muito politeísta, né? Vários deuses, 20 mil deuses, né? Extremamente politeísta, que adoravam vários deuses, enfim, eu falei isso. E assim, é muito fascinante a Índia. A Índia, ela tem mitologias e mais mitologias. Tem até novela que mostra como é que é o caminho das Índias, né? Como é que é a civilização. Você fala sobre a Índia, aí fala assim, vaca é sagrado, né? Sim, existe um quê da religião hindu, né? De valorização dos bovinos, né? Então, por exemplo, você passa pelo trânsito da Índia, é complexo. Aí passava uma vaquinha assim, aí tinha que parar, né? Então, assim, porque ela é sagrada, não poderia ser abatida, né? O rio Ganges, que é o rio que os mortos vão, e que também as pessoas, elas se lavam no Ganges, ali um esgoto a céu aberto, né? Fede pra caramba. Mas é o que eles acreditavam. E lá existia, né? Mas, assim, é muito frequente ainda a gente lembrar do sistema de castas. Eu não sei se vocês já ouviram falar do sistema de castas, né? Os Dalits, os famosos Dalits, aqueles que não poderiam nem passar, os Dalits não podem passar nem a sombra, né, de um Brahmani. O Brahmani é a casta superior, né, que veio do deus Brahma, né? A cerveja não. É o que Deus superior, é aquele que está acima de tudo. Então os Brahmanes eram a casta mais superior. Casta, sistema de casta, gente, é uma coisa de nascimento, cara. É assim, você nasceu Brahmani, você vai morrer Brahmani. Você nasceu Dalit, você vai morrer Dalit. Não importa se você conquistou dinheiro. Lembra do Márcio Garcia lá no Caminho das Índias? Que ele era um Dalit. E um Dalit pária, né? Ele não poderia nem passar pelo Brahmani, pela sombra das pessoas. As pessoas tinham medo. Tanto que os Dalits é que fazem o serviço pesado lá na Índia, né? É só empregar e serviço pesado é limpar fossa, né? Não é esse pesado que você está pensando, não. É mais pesado ainda e mais doloroso. Então, assim, a Índia, ela aboliu o sistema de castas na década de 60, 1960. Mas até hoje, esse sistema de castas, ele existe, né, no imaginário das pessoas da Índia, né? Então, assim, mesmo sendo proibido, ele ainda existe, tá? Então, falei para vocês, sistema dividido de castas, não admite mudanças, né? Ao menos o nascimento, né? Ao nascer em uma casta, significa crescer nela, casar-se com alguém que vive nessa casta. É o que nós chamamos de estamento, né? Na Idade Média, que vocês vão ver. Então, o sistema de castas não permitia mudanças sociais, né? Então, isso está fora. Entendeu? Então, os Dalits nem faziam parte da casta nenhuma, né? Estavam esquecidos pelos deuses. E é sério, o negócio é sério, tá? A mistura de castas é hediondo, né? Os hindus, essa divisão foi desde a criação do mundo, e eles acreditam muito na questão da encarnação. Se você é Brahmani, é porque você, na encarnação passada, você fez o bem,
né? Então eles acreditam muito nessa questão de na outra encadernação, né? Na outra encarnação, eu fui uma pessoa muito superior, então por esse motivo eu tô nascendo nessa casta. E se porventura eu sou da casta inferior, quer dizer que eu fiz algo de bem ruim, e aí eu vou pagar, tá? Então é essa a questão. As castas eram 4, e quem não pertencia era chamado de resto mesmo, os párias, como eu falei. Os brahmanes, a casta superior, a mais pura, física, espiritualmente, chega ao deus Brahma, né? Aos brahmanes era devido qualquer obediência, né? Os casátrias, os várcias, os sudras, né? Que a condição servil, isso aí eu já falei, né? E o resto, os Dalits, lidavam com restos de seres humanos, chandalas, párias, né? Que nem eram gente, nem puros, né? Então você tem uma divisão. Os reis geralmente eram os casátrias, né? Não eram os brahmanes, eram chefes guerreiros. Então os brahmanes, eles eram mais do que o próprio rei, tá? Diga-se de passagem. Então a religião era o Vedas, né, o livro de Vedas, que é a soma de qualquer e todo conhecimento, né, a religião que antecede o brahmanismo, né, que hoje, até hoje existe o livro de Vedas, onde mostra todos os deuses de forma bem descrita, né. Eles acreditavam na reencarnação, né, os hindus, né, que eram seguidores aí, eles acreditavam que se você estava na classe social elevada, você era, porque na última encarnação você foi muito bom, tá? Enfim, isso já foi falado. Então surge aí o código Manu dentro do livro de Vedas, né? Dentro da sociedade hindu, né? Então, primeira coisa, eles falam que a testemunha não pode ficar calada. Isso, ficar calado, era a mesma coisa do que o falso testemunho, né? As testemunhas devem ser admitidas e ouvidas, né? Você não pode ficar calado, não. A rejeição não ficava, a testemunha não ficava restrita a homens cujo caráter fosse duvidoso, né? As mulheres só poderiam ser testemunhas das mulheres. Então, é uma sociedade aí extremamente machista também. Então, quem não tivesse condições emocionais, também não depunha, não testemunhava, tá? Algumas pessoas, elas poderiam ser tomadas como testemunhas, caso da mulher é muito excepcional, né? Aí cai nessa questão das condições predeterminadas, né? As mulheres eram aceitas se fossem de outras mulheres, né? Mesmo assim era inconstante e inconveniente uma mulher ser testemunha de outra, né? Então, mesmo ao se colocar na posição de testemunha, a separação e hierarquização das castas estava presente. Então, se você é um brahmane, você é ouvido pela sociedade. Se não, dependendo do caso, se você é um pária, um dalit, a testemunha tinha que passar por uma prova. Um brahmane não, é garantia de ser um correto, verdadeiro, é ser brahmane, né? Então, falso testemunho é duro, novamente, é punido com vida, pode ser em vida ou na pós-vida, né? A mentira era engendrada para salvar a vida de quem cometeu um crime, é aceita, né? No momento de alucinação, você fala assim, eu queria salvar essa pessoa e eu estou no momento de alucinação, tô doidão, então por isso que eu menti, né? Recomendado aí. Muitas crianças já nasciam prometidas em casamento. Ah, meu Deus, isso existe até hoje, né? Antes, tem crianças que se casavam com 8 anos, né? Então, era permitido o casamento das infantis, que hoje é condenado pela Organização das Nações Unidas, tá, gente? Então, você tinha casos de menino com 8, 9 anos, casavam com pessoas de 60, 40, então, assim, e até hoje existe algumas práticas. O casamento infantil é proibido, a ONU
bate em cima não só da Índia, como de outros países que adotam o casamento infantil, esse prometer no casamento antes, nascendo, aí promete, faz uma festa. Isso não é permitido, né? Nem o casamento infantil. Mas a ONU, ela não tem o controle total do que está acontecendo nos países, né? O divórcio tinha que ter um motivo, né? Deficiência da esposa, se ela não desse muita conta da casa, né? O marido que decidia a separação, separava, é uma vergonha para a família da mulher, que ela era devolvida, né? E aí ela tinha que viver isolada o resto da vida, tá? Outra questão que eles colocavam que poderia ocorrer a separação caso houvesse algum defeito de fertilidade, né? Ou principalmente quando se tem muitas filhas mulheres e mortalidade infantil. Então isso é um defeito, né? A mulher já veio com defeito de fábrica, então vamos devolvê-la de acordo com o ISO 9001, né? Do PROCON lá do Código Manu. Então, a mulher considerada virtuosa, mesmo que doente, ela não poderia ser rejeitada, né? Somente se ela quisesse ser rejeitada. A mulher, apesar de ela não estar cumprindo, mas ela tem um motivo, ela está doente, ela não está cumprindo seus deveres de esposa, então isso aí aliviaria a barra da mulher, né? A mulher é subordinação completa, isso aí no mundo antigo é muito claro, né? E era imposto juridicamente, né? Porque a mulher era propensa ao mal, né? A mulher era maldosa por natureza, maldosa, né? Então a mulher, ela não poderia nem ter propriedades, por exemplo. Então, por ela ser tão má, cruel, né? A mulher não tinha direito à propriedade, ela tinha que ser regida pelo marido, né? Não poderia dar muito ouvidos à mulher, porque ela é uma propensa, já tem a qualidade feminina de ser mal. Aliás, isso não é no Código Manu só, né? O cristianismo também prevê a maldade da mulher, né? Quem seduziu Adão a comer a maçã? Não foi a cobra, foi a Eva, tá? Então, mulher também, ela se torna maldosa, ô bicho mal. Então, as funções da mulher diárias estava a obrigação, cuidar da renda, cuidar da família, dona de casa, rainha do lar. Isso estava bem descrito no Código Manu, né? Exigida por lei a fidelidade, a mulher, mesmo os que praticam sedução, né, sem cometerem adultério ou fazerem as mulheres cometeram, devem ser punidos. Então, cuidado, sedutores, porque vocês podem ser punidos no código, né? Então, o adultério o código discorre sobre o que poderia ser considerado adultério, né? O estupro está também muito claro, o código afirma que as mulheres deveriam ser vigiadas para que isso não ocorresse, né? Não há nenhuma indicação do que ocorreria com a família, né? Não havia nem punição, mas as mulheres tinham que ser vigiadas para evitar que esse crime aconteça, tá? A pena de morte era para a questão do adultério, né? Estava diretamente relacionada, né? No caso específico dos Sudras, percebam que existe uma diferença entre castas, a pena seria a castração, né? Caso o adultério fosse cometido com uma mulher, né, acima dele. Somente os brahmanes poderiam ter uma pena mais amena. Então, uma questão de castas está aí bem claro. Então, era definido como sendo feita sem o uso do órgão sexual e era punida severamente, né? A defloração. Deflorar, gente, não é usar o órgão sexual, é você fazer algo de mal com a mulher sem fazer o uso do órgão sexual, tá? Então, é bem delicado isso aí. Então, a punição pela defloração feita por outra moça também é dura, né? Principalmente entre as mulheres. Na morte dos pais, a herança ia para o irmão mais velho, ser primogênito, né?
Por que beneficiar os mais velhos, né? A herança ser dada aos mais velhos. É a crença de que o primeiro filho, ela, a condição, dava ao homem a primeira condição de pai. Então, por esse motivo, por ter dado essa alegria, né, todos os erros da vida espiritual, aquela dívida que o homem tinha com seus antepassados, ela era suprida. Então, por esse motivo, o homem, o primogênito, desculpa, ele teria o direito na escolha da herança, né? Mas esse benefício era só as 3 primeiras classes. Quando os Sudras, por exemplo, eles repartiam de maneira igual, não tinham quase nada, né? Então repartiam de maneira igual. Então o código que também define que a herança poderia ser dada àqueles que não eram descendentes, não haja descendência, né? Se você tem uma pessoa que você considera, poderia também estar na herança. Uma questão bacana é também a adoção como meio legal, né? A continuação da linhagem. Eles davam muito valor a essa continuação. E por esse motivo, mesmo se a mulher não pudesse conceber o filho, ele poderia adotá-lo, né? Um acordo, né, para adotar, e era um acordo, por exemplo, com a filha, que propunha que o primeiro filho seria filho de seu pai, por exemplo, né? Por exemplo, vou explicar isso direito. Se seu pai tivesse só filhas, né, era para ele uma vergonha, ele tinha que ter um filho homem, macho. Então, se porventura ele não teve, e essa primeira filha, a filha dele, né, não sei, pode ser primeira, pode ser segunda, pode ser terceira, não importa, tiver o primeiro neto que ele tiver, ele pode tomá-lo como filho e adotá-lo, né, porque ele nunca teve filhos, né. Então, a questão, outra coisa que poderia acontecer, o homem, algumas condições especiais, né, que poderiam remediar a infertilidade. A mulher poderia usar do cunhado, né, como reprodutor. Aí o homem poderia tomar o seu cunhado como reprodutor, né? Adoção simples, né? Você pegar uma pessoa, uma criança que é órfã, também era admitida, né? Juros, as cobranças eram feitas dependendo da casta social, tá? Existem limites dependendo das circunstâncias, e isso é definido e analisado, né? A questão da fraude era prever multa para a pessoa, aí depende do crime, né? Da fraude que a pessoa fez, e é isso, tá? Esse é o código Manu, o código dos hebreus, que construíram também as civilizações antigas. Manu, com a questão de castas, isso eu vou cobrar de vocês, né? Os hebreus, com a questão do monoteísmo, da aproximação da religião, é muito claro, a religião e o código jurídico, né? As leis, o direito estão muito próximos à religião, e é isso, tá? É um resumão de tudo que nós temos nesses dois códigos, dessas duas formas de construir o direito nas civilizações antigas, tá bom? Então, qualquer dúvida, sexta-feira, vamos sextar com a Tati, 9 às 10 da noite, tá bom? Beijos!